Senhor Juan Pablo, esse resultado tá na conta do senhor, tá? O senhor pode pegar sua caderneta, bota esse aí, culpa minha, e vamos falar sobre isso nesse vídeo. Bora lá. Faz os peixão, não é beleza, né? É frustração, né? Só quero deixar um aviso aqui no começo. Quinta-feira, no dia do clássico, estarei às 3 da tarde gravando o Eu Vim de Entrevista lá com o senhor Felipe Noronha, tá certo? Quinta-feira, então depois eu vou ficar lá pro estádio. O Sopro nem sabe ainda, provavelmente. Vamos ver se ele vai pro jogo também. A gente grava chique. lá. Pois é. Foi convidado. Eu já tinha aceitado o convidado, tendo aqueles problemas do Totti e tal. Eu falei, pô, deixa um pouquinho mais pra frente aí. Até para dar uma estabilizada no emocional. Não tá 100% ainda, mas enfim, né? Então, quinta-feira, dia 22, estarei lá no Eu Vim de Entrevista com o Felipe Noronha, tá? Já fica aí o aviso novamente na presença de Noronha. Acho que dos criadores de conteúdo do Santos é que mais encontrei aí na vida. Encontrei o Noronha mais que o Rodolfo, só para você ter ideia, né? E o Rodolfo fez o canal comigo. Mas enfim, o pessoal gostou do feat, hein, com o Noronha também. Foi bom, né, cara? Foi bom, foi uma reflexão, né? Tem, lógico, os puxa-sacos que não são, os que ficam ofendidos, mas tudo bem, né? Enfim, vamos falar aqui, obviamente, do resultado Guarani 1, Santos 1, tá? Vamos esmiuçar o jogo, vamos falar de acertos e erros do Vojvoda. E só para deixar muito claro, eu gosto do Vojvoda, eu tenho certeza que o Pedro também. Quando a gente faz uma crítica ao Vojvoda, não fica, tá pedindo a cabeça do técnico, porque a gente vive uma época que as pessoas são muito 880. Ou você é a favor ou você é contra. Não, crítica é para melhorar trabalho. Eu não quero que o Vojvoda saia do Santos, eu nem acho que o Santos tenha capacidade de trazer um técnico tão bom quanto ele nesse momento, a não ser que um milagre aconteça. Então, eu não quero que o Vojvoda saia, mas ele tem erros. E esses erros precisam ser discutidos, ser debatidos, ser apontados no ponto de vista da gente, tá bom? Então, antes de ficar, tá pedindo a cabeça do técnico, lá tá fritando. Não. Tá muito claro, desde o começo agora, não estamos pedindo a saída do Vojvoda. Não quero, não gostaria que ele saísse, não tenho nenhuma vontade que ele saia. Mas, eu preciso dizer as coisas que eu acho que ele errou. E eu creio que o Pedro também. Fechado? Certo? Então, meu querido, vamos começar falando desse jogo. Vamos para o plano geral primeiro. Resultado final, 1-1, né? Como que foi o jogo? 16 finalizações para o Santos, 15 para o Guarani. Chances claras para os dois lados. Né? Para quem gosta de futebol, foi um jogo até divertido. Para quem torce para o Santos, não. Foi frustrante. Até pelas chances claras perdidas, né? Mas o placar, o empate é justo, pelo que foi mostrado pelos dois times no campo. O que, lógico, a gente vai para aquela análise. Tem a parte física, o time se readaptando, troca de jogadores, jogou Mike hoje, Zé Rafael, foram péssimos, né? Tem toda essa parte, o próprio Zé Rafael falando no intervalo, a gente não tá bem, a gente ainda tá fisicamente abaixo e tal, mas é preocupante, porque é o lanterna do campeonato junto com a Ponte Preta, o Guarani. O Guarani tá muito mal também. E hoje o Guarani fez o melhor jogo dele no campeonato estadual. Tá bom? E foi contra o Santos. Isso é preocupante. É preocupante o Brazão fazer tantas defesas importantes como ele fez nesse jogo. Isso é preocupante. E isso a gente precisa apontar. E a gente precisa falar do treinador. Tá certo? Mas, Preto, boa noite, né? Seja bem-vindo a mais um vídeo aí do Vem pro Peixão. Fica à vontade para fazer o seu ensejo inicial. Bom, só noite, né? Porque o boa, para variar, o Santos já tirou da gente, né? O Santos, o ano mal começou e o Santos já começa estragando os nossos domingos e as nossas semanas, né? Bom, seus peixão, jogo muito abaixo do esperado. Eu acho que essa é a primeira coisa que tem que ser comentada. Eu sei que muita gente ficou frustrada no jogo contra o Palmeiras, principalmente com as teimosias e com as decisões do Vojvoda, mas eu acho que é um consenso que o Santos não jogou mal, né? Fez um jogo equilibrado com o Palmeiras. Mereceu vencer o Palmeiras. Concordo. E acho que por isso que uma frustração maior ainda para essa partida, né? A atuação do Santos, a postura dos jogadores dentro de campo, isso foi uma coisa que me incomodou muito desde o primeiro tempo, principalmente do nosso meio de campo. Eu acho que foi, inclusive, um pouco loucura da parte do Vojvoda, porque ele pega
meios campistas que nunca jogaram juntos, né? Basicamente, Zé Rafael quase não fez jogo titular com o Arão, né? Desde que o Arão começou a jogar como titular, foi mais ao lado ali do Schmidt, que ganhou a posição, né? Vem com o Gabriel Menino, que eu gostei dele ter dado a oportunidade, mas, de novo, vinha em baixa no Atlético, jogando pouco, começo de temporada. Então, assim, para mim foi uma decisão arriscada e desnecessária do Vojvoda, e a gente viu isso em campo. O meio de campo completamente perdido, lento, com muita dificuldade, não só de marcar, mas principalmente para sair jogando, né? Então, eu acho que é o que você falou, foi um jogo muito equilibrado. A gente queria a vitória, né? Tivemos esse gosto amargo do caramba no último minuto do jogo, que é inaceitável, até por isso a postura e correta do Brasão de ficar muito puto, né? Mas foi um jogo equilibrado. O Guarani não merecia perder, essa é a grande verdade, né? Dá até para discutir se merecia ganhar, mas eu acho que o empate foi justo. Mas eu acho que a frustração ela aumenta mais ainda quando a gente vê o Vojvoda, depois de toda a repercussão que teve no jogo contra o Palmeiras, vir e voltar com as mesmas teimosias. É inadmissível qualquer time que pensa em qualquer coisa grande no ano ter Lautaro como 12º homem no time. Isso, para mim, assim, é inadmissível. E é aquele negócio, o jogador ruim, ele te prejudica, ele dá um jeito de te prejudicar. Nem que seja ele diretamente. Olha que ele tentou. Perdeu um gol absurdo e ainda conseguiu tirar o gol do Tacitanas. Então, assim, cara... Que é ruim também, mas melhor ruim. Que ele. Mas ia ser um golaço, né? Essa é a verdade. Mas um atacante mal posicionado pra caramba, que não sabia o que estava fazendo lá dentro e que também não teve a inteligência de pelo menos tentar sair, né, ali da área de atuação. Atrapalhou o Kaique. Atrapalhou. Né? Então, assim, cara, às vezes realmente é assustador algumas decisões que são tomadas, alguns jogadores que fazem parte do plantel ali principal do Santos, né? Então, é normal que a torcida, todos nós, a gente fique muito chateado e muito puto. Não acho que é motivo para demitir o Vojvoda, acho que a gente tem um técnico bom, depois de vários anos, capacitado, mas que a gente não pode deixar se crescer também essas teimosias dele. Ele tem que entender que, no fim, quem tem que dar a palavra final somos nós, os que realmente amam um clube, né, e decidem. E, cara, difícil ver um jogo desse e perder esses 3 pontos para jogar em casa contra o Corinthians. Difícil. Só para elucidar aqui, vai lá na Fute Fanatics, tá? Tem que falar nos pós-jogos. 7% de desconto no cupom Peixão na Fute 7. Sim, 7% de desconto em qualquer produto, inclusive nos que já tem desconto. O cupom é cumulativo, tá bom? Mas isso aqui tem 50% de desconto. Se eu botar lá no meu carrinho, vai ter mais 7? Vai, tá bom? E atenção, troca de temporada, camisa atual do Santos, que vai trocar ali por volta de março, tal, ela fica mais barata. E, óbvio, todos os outros clubes, brasileiros ou não, você que é colecionador, assim como eu, também tem desconto, também tá trocando temporada, também tá entrando em promoção. Clubes internacionais, Premier League, Liga Italiana, camisas da Juventus, tem umas muito bonitas, inclusive, do Ajax, as camisas de seleções que chegaram para a Copa do Mundo, México, Arábia Saudita, é muito bonita, né? Costa Rica, até que não vai para a Copa, mas lançou camisa nova. Da Argentina, que eu não gosto, mas é muito bonita também. Então, tem tudo lá na Fute Fanatics, tá? É só clicar no primeiro link da descrição ou no QR Code que está aparecendo na sua tela e direto lá na loja. E na hora de pagar, bota aí Peixão na Fute 7, que você tem 7% de desconto no carrinho inteiro, quantas vezes você quiser. Não é só na primeira compra, são quantas compras você quiser utilizar. Você pode comprar um item hoje, 64 na semana que vem e 328 daqui 3 semanas, que você pode usar esse cupom à vontade. Fechado? É só clicar no link da descrição ou no QR Code aparecendo na sua tela e ir lá na Fute Fanatics, tá bom? Um beijo para a Fute Fanatics. Tá com futirinhas, ó. Uns 8 anos, voltou. São brabo. O Peixão tá indo pro ano 2. É nóis. É nóis! Nós, irmão. Pois é, mas vamos lá. Voltando ao jogo. Jogador ruim, tá na capa, né? Jogador ruim entrega ponto. É isso que acontece. E hoje ficou evidente. Óbvio que vilanizar atleta é complicado, mas
o que a gente quer usar de ponto aqui de referência é justamente isso, porque hoje ficou claro. Jogador bom te entrega jogadas. Vinícius Lira dá assistência para o gol do Barreal. Jogador ruim te tira ponto. O Lautaro Dias tirou o gol do Tassiano porque atrapalhou o goleiro e depois ele isola uma bola, uma jogada maravilhosa do Roleiser. Sem goleiro. O Tassiano também fura, tá? Só para ser justo. E o Lautaro, ele tem a chance clara e limpa na frente dele, desmarcado, ele isola a bola, ele faz um field goal. E eu até tuitei sobre isso na hora, Pedro, porque eu falei o seguinte, agora vem o Zé Planilha, pega a planilha lá e fala assim, nossa, o Roleiser nem tem assistência, hein? Isso é absurdo. Ele é fraco. E aí você olha para esse lance e fica claro porque ele não tem tantas assistências. Porque ele dá o gol para os caras e os caras enfiam no rabo. No primeiro jogo, ele deu um gol pro Gabigol. O que aconteceu? Gol. Fez. É isso. E não tô eximindo o Roleiser de críticas. Eu critiquei ele aqui no último pós-jogo. Eu falei, chutou fofo naquele lance contra o Palmeiras. O Palmeiras teve uma chance clara e fez o seu gol num erro do Escobar. Eu já vou falar dele. O Santos teve uma chance clara no erro do Emiliano Martínez e o Roleiser perdeu. Criticado. Eu acho que críticas precisam acontecer. Eu critiquei muito o Roleiser ano passado. Eu acho que ele tá devendo, mas eu acho que ele é bom jogador. Ponto. O Escobar é outro. O Vinícius Lira deu assistência pro gol do Santos. O Escobar estava marcando o jogador, o Cauã, o Kewin, né? Kewin. Kelvin, né? Kevin. Kevin, né? K-E-W-E-N, Kevin, né? Devia ser Kevin, mas virou Kevin. Né? O Escobar estava marcando o Kevin na jogada do gol, né? Ele chega atrasado, o Kevin sobe. Claro, objetivo, cabeçada muito boa, o Brasil não teve chance. E o Escobar era o que estava ali porque não olhou para o jogador, ele olhou para a bola, não acompanhou o que ele devia marcar. Jogador ruim te tira pontos. O Escobar acabou sendo um protagonista ruim porque ele deu o gol para o Palmeiras no último jogo. Óbvio, tem o erro do passe do Barreal, mas o Escobar era só recuar a bola para o goleiro, para o Brasão. Ele quis estourar o lance, é raça, né? É a tal da raça, ele tem vontade. Tá dividida. Né? E eu não sei, eu de verdade, cara. Falei, ele é esforçado, pode ser até um reserva. Hoje ele foi reserva, tá? Pode ser até um reserva, mas realmente eu não entendo tanto de fã que esse cara tem, porque ele é esforçado. Ele tomou uma canseira do dentinho genérico. Não entrou é o muito bem, mas ele deu uma canseira no Escobar. O Escobar ficou para trás em todas as corridas, perdeu vários duelos individuais contra o cara, né? E depois ainda foi o protagonista no gol do Guarani, que foi o último lance do jogo praticamente, tá? E aí isso, quem defende ele, a parte defensiva dele já morde a língua, né? Porque ele entrou justamente para isso, para conter o jogo e tomou um baile do Dentinho. Tomou um baile do lado direito ali. O Dentinho criou todas as jogadas do Guarani, tirando o gol, foram jogadas vindas do lado direito com esse Dentinho. Eu não tô criticando o cara, tá? Que ele cresceu, ele tem 28 anos, tá, gente? Não é um cara de 22, é um cara já mais velho. Ele foi dispensado da Chapecoense ano passado para ir pro Guarani. Tá bom? Então, assim. E o Escobar não deu conta. Ele deu uma canseira. É um jogador de 28 contra outro jogador de 28. Então, ele deu uma canseira no Escobar, que o Escobar não viu a cor da bola. Esse é o ponto. Tá? Então, jogador ruim, ele tira pontos seus. Óbvio que jogador bom, em hora outra, também vai te tirar pontos, como o Neymar contra o Botafogo no passado. Pode acontecer, mas, no geral, são jogadores fracos entrando em campo que tiram esses pontos de você. E isso tem que ficar claro e evidente para o treinador. Por isso que a minha crítica vai para o treinador. Porque, cara, beleza, o Santos estava ganhando o jogo, ele começou a mexer para segurar. Porque o Lautaro recompõe. Porque o Lautaro fecha espaço. Porque o Escobar é mais defensivo. E isso não necessariamente te faz defender melhor. É isso aí. Tem uma coisa que o Parreira sempre falou, embora não seja hiper fã do Parreira, ele é campeão do mundo. Então eu acho que alguma moral ele tem. Tem uma coisa que ele sempre falou. A gente tem que se defender com a bola nos pés. Não entregando a bola para o adversário. Controla a bola. E o Santos parou de controlar a bola. Final do jogo, o Santos entregou a bola pro Guarani. Você vai bater lá, cara? Uma hora você vai chegar, uma hora você vai fazer gol, uma hora você vai criar trabalho. E foi isso que aconteceu. O Brasão salvou o Santos algumas vezes depois que o Santos fez 1-0. E só para complementar, primeiro tempo o Guarani foi ligeiramente melhor, segundo tempo o Santos foi melhor, mas no final o Guarani melhorou. E nessa janela aí do gol do Santos, o Santos teve a chance clara. O gol do Tassiano, que o Lautaro atrapalhou. O gol do Barreal, em seguida, e o gol que o Lautaro perdeu. Então o Santos podia, nesse espaço aí, ter feito 3-0 com tranquilidade em 3 ataques e resolvido a partida. E chegar voando pro clássico. Esse é o ponto. Né? A gente não terá o Neymar ainda. O Neymar provavelmente volta no começo de fevereiro. Tá? Não terá o Neymar, perto do aniversário dele de 34 anos.
Então, assim, a gente teria um 3-0 tranquilo, num jogo que o Guarani estava muito nervoso depois de tomar o gol, e o Santos, por causa do treinador, e aí vai a crítica, resolveu chamar o time contra. Para que o Santos, com todo o respeito ao Guarani, a tamanho que o Guarani já teve no futebol, por que o Santos vai recuar contra o Guarani? Tá? Por que não botou o Matheus Xavier para puxar o contra-ataque, ou para ser um pouco mais incisivo na frente? Por que não pensou no menino que subiu? Tudo bem, né? O Pedro Assis, que eu nem acho tudo essa brilho todo, mas por que pensou no Lautaro? Por que tem sempre Lautaro e Escobar? Por que são sempre eles os pensados? Por quê? Por quê? Porque essa insistência. O Vojvoda, ele entrou com 5 no meio de campo. A dupla de ataque do Tassiano era o Roleiser, não era nem o Barreal. Foram 3, então, tipo, o Roleiser é meio que um segundo atacante, ele não ficou preso do lado. Né? Eu acho que a ideia é até interessante, eu acho que pode ser utilizada em outros momentos, tá? Eu não achei a ideia ruim inicial, né? Que o Pedro pontuou aqui dos 3 e tal. Eu acho que até por talvez falta de entrosamento entre eles possa ter batido cabeça, e eu acho que de começo de temporada é isso, tudo certo. Minha crítica pro Vojvoda não vai nessa escolha, que eu acho que tudo bem, mas eu acho que durante o jogo, o Vojvoda vai batendo cabeça porque ele faz com essa insistência de novo. A entrada do Lautaro de novo, né? Sempre o Lautaro. O Lautaro é ruim, gente. Sabe por que o Lautaro não foi criticado no primeiro jogo? Porque o Cabadeiro é tão pior que ele que a gente olhou pro Cabadeiro e falou: caramba, o Cabadeiro é ruim, né? Aí você esqueceu um pouco do Lautaro, que ele, uma hora ou outra ele acerta uma jogada. Como ele acertou no próprio jogo lá, no primeiro jogo contra o Novo Horizontino. No contra o Palmeiras ele também acertou outra boa jogada. Então, hora ou outra ele acerta os lances. Só que na hora de decidir, ele faz isso que ele fez hoje. Ele é um cara fraco, né? E nesses momentos pesa justamente isso. E o Vojvoda precisa olhar para o elenco e falar: caramba, agora é hora de eu dar moral para a molecada para eles estarem prontos para o Campeonato Brasileiro. E hoje deixou claro, Pedro, só para complementar, deixou claro que o Lira é melhor que o Escobar. Acabou de subir. Não tem comparação, cara. E aqui a mesma coisa, e eu falo, eu salvo os nomes, eu faço questão, tem uns caras que eu favorito só para olhar depois. Os caras que estão criticando o Lira hoje, falam, é fraco, isso não sei o quê, são os mesmos que ano passado ficaram falando, não, esse Souza não aguenta que nem o Escobar. Chega perto do Escobar e meses depois, aí não tinha que ter vendido o Souza não. Os mesmos. E agora é a mesma coisa, os caras já voltaram, não, mas que o Lira não chega perto do Escobar. Vai ser a mesma coisa. Então, por favor, você aparece aqui nos comentários, ignora esses caras. Eles fazem a mesma coisa ano após ano, tá? E eu nem tô falando que o Lira é um fenômeno, tá? Não acho, mas assim, eu acho que o Lira, ele tem até capacidades técnicas melhores que o Souza no que tange a cruzamento, bola parada, a estatura, porque o Lira tem 1,90 m, cara. É um lateral esquerdo de 1,90 m, né? Eu acho que o Souza é um cara mais incisivo, mais do drible, um pouco mais veloz, só que o Lira é bom também. E o lateral esquerdo do... Caramba, Gonzaga, é o Gonzaga. O Gonzaga também do Sub-20 também é muito bom, tá? E só para deixar claro, o Santos foi roubado na Copinha contra o Cruzeiro, tá? Mas assim, assaltado muito, e eu vi muita gente, não sei o quê. E o Santos puxou jogadores do... Ih, o Pedro caiu, daqui a pouco ele volta. Bateu a mão. E o Santos puxou jogadores do Sub-20 para jogar no profissional também, tá? O Lira, por exemplo, é um deles, o Matheus Xavier também, e foi e voltou, depois voltou. Então isso acaba atrapalhando um pouquinho o desenvolvimento da Copinha também. Mas para quem só assiste Copinha, eu vou te dizer, não é isso que é base, tá? Assista outros jogos, assista os jogos da base quando você tiver tempo, o Sub-20, o Campeonato Estadual, o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, para você não ficar falando, a Copinha não presta, não se jogou na Copinha, é tudo ruim. Porque tem gente que se deixa levar só pelo que é a Copinha. E a Copinha deixou de ser o principal jogo do campeonato da base há muito tempo, tá, gente? Olha o Brasileiro, a Copa do Brasil Sub-20, esse elenco do Santos Sub-20 é o que subiu do Sub-17, que é muito bom, Alencar, né? O Gustavinho, que agora tá no profissional. Tem bons jogadores ali, o Kenai, o Pepe Firmino, tem caras interessantes aí. Vai, Pedro, tira a parte preta da sua câmera, pelo amor de Deus. Peraí, tô corrigindo aqui. Bateu a mão, o cara foi internet. Nem parece que eu tenho 40 e ele tem 25. Parece que eu tenho 25 e ele tem 40. Pelo amor de Deus, bicho. Né? Daqui a pouco eu volto. Mas, enfim, esse ponto a gente tem que levar em consideração por causa dessas coisas que as pessoas tendem a falar. Perdeu na Copinha, tudo ruim. Horroroso e tal. E o Santos tá fazendo uma puta Copinha. E para quem assistiu o Santos e Cruzeiro na Copinha, o Santos macetou o Cruzeiro. E o goleiro do Cruzeiro fechou o gol, cara. Então, por favor, não se contamine pelo resultado de Copinha, porque foi 3-1, nossa, tomou um baile. Não.
O Santos tratorou o Cruzeiro, foi roubado. O primeiro gol do Cruzeiro foi muito roubado. O Santos tratorou o Cruzeiro, né? E quase empatou várias vezes, o goleiro salvou várias, e no final o Cruzeiro escapou e fez o terceiro gol, cara. E não tô tirando mérito da qualidade do time do Cruzeiro, que inclusive ganhou hoje de novo e tá na semifinal, se eu não me engano. Sim. É futebol, cara. Tem de dessas também, tá bom? É isso. Pedro, fica à vontade aí para falar do jogo, depois a gente vai jogador a jogador aí. Não, Edu, acho que assim, o panorama geral, a gente tem poucas coisas para tirar desse jogo, que essa é a grande verdade. Eu concordo com você na questão de não fazer sentido o Vojvoda, né, pegar um gol tão sofrido num jogo tão equilibrado, né, e o Santos precisando contingenciar, e realmente a melhor estratégia não é você ficar trancado lá atrás e deixando os caras jogar, né? E você descansa mais com a bola no pé também. Exatamente. Não, e o pior de tudo é chamar os caras para cima sem fazer as substituições. O Barreal estava morto. Era muito mais fácil o Santos ficar com a bola, né? É o que você falou, o time descansa mais. Agora você pega. O Guarani começou a ficar com a bola, começou a ir para cima do Santos, o Barreal morto, tendo que fazer as jogadas de ataque na transição e ajudar na recomposição. Roleiser, todo mundo, é o que você falou, a gente critica quando tem que criticar, aguentou o jogo todo, mas jogou bem hoje. Jogou bem, mas sofreu muito a parte física também. Ele estava esgotado, né? Mas Gabriel, isso eu até entendo de começo de temporada também. Isso aí eu acho que até normal. Né? Eu entendo, eu acho normal. O que eu não acho normal é o Vojvoda optar por recuar o time, sendo que ele não fez substituições necessárias para que o Santos tivesse fôlego físico para aguentar um jogo mais pegado no meio de campo. Então, Gabriel Menino estava morto, Arão muito cansado, Barreal estava acabado, Roleiser acabado, e é óbvio que o Guarani uma hora ia bater até conseguir furar a defesa do Santos, né? Então, você falou do Matheus Xavier, pô, quando o cara decide dar minutagem, uma minutagem decente para o Robinho Júnior, escala e joga ele para jogar na ponta esquerda, que é uma posição do Matheus Xavier. Não faz sentido, né? Aí você mantém o Barreal, que nem atacou mais e nem defendeu, porque ele estava morto no final do jogo. Jogou muito bem, perdeu ali 2 gols, que também teve mérito do goleiro, né? Mas estava acabado, que você poderia colocar um Robinho Júnior. O moleque entrou com raça, estava disputando ali corpo a corpo, teve um pouco de dificuldade. Mas não entrou, no meu ponto de vista. A gente vai passar cada um. Eu não acho que entrou bem, mas o que eu tô falando é, pelo menos, ele ia entregar essa parte física para o Santos, né? Pelo menos ele ajudou um pouco na marcação, mas o restante do time estava muito cansado. Então, realmente não dá para entender algumas coisas do Vojvoda, né? Pô, a gente tem um menino, para que trazer o Gustavo Henrique, que vinha jogando bem, né? Moleque louco para jogar, pegar os últimos 8 minutos de jogo ali, era o momento de colocar ele. Correria, moleque ia chegar com sangue novo, entendeu? Então não faz sentido realmente. Fica um gosto muito amargo desse empate, não só pelo futebol que o Santos apresentou. Em alguns momentos a gente consegue ver um time consistente, um time organizado, um time treinado, inclusive fez algumas ótimas jogadas de bola parada também, que eu gostei muito nesse jogo, mas assusta muito essa inconsistência do Vojvoda como treinador, né? Os jogadores titulares que ele escala, depois as substituições que ele faz no jogo, e preocupa muito essa inconsistência do elenco, dos jogadores. Você vê o Santos jogando um jogo contra o Palmeiras, ou você vê o Santos jogando um jogo contra o Novo Horizontino, e você vê outro time irreconhecível nos primeiros 10, 15 minutos. Então, fica difícil também para a gente santista. É difícil você ter aquela sensação de time. Você sente que tem possibilidade, mas falta aquela coisa, sabe? Aquela confiança que você tem no teu elenco, que quando as coisas apertar, né, eles vão conseguir entregar. Então, é preocupante, cara. Eu acho preocupante, ainda mais um clássico agora contra o Corinthians. Foi ao contrário do Santos, né? Eles estavam perdendo no finalzinho do jogo, foram lá, fizeram o gol, ganharam moral. Bidon vem jogando pra caramba. Esse é um jogador que me preocupa, inclusive, contra o Santos. E o Santos é o contrário, né? Tava indo com moral pro jogo e do nada
o Santos vai sem moral, essa é a verdade, né? Porque o Guarani no final do jogo dominou o Santos e conseguiu o resultado que queria, né? O Santos permitiu que o Guarani dominasse o final do jogo. Para mim é isso, né? E a gente tem que lembrar do pênalti bizarro que o Zé Ivaldo fez também, que foi bizarro. Ele vai do Beckenbauer ao Domingos, assim, num lance. Ele consegue fazer uma coisa maravilhosa e cagar outro no lance seguinte. O pênalti, assim, que o Brasão salvou também, né? Defesaça de pênalti. Porque o torcedor do Santos adora falar, esse não pega pênalti. Como se fosse o maior defeito do mundo, o cara não ser defensor de pênalti. Aí pegou. Coisa mais fácil que existe, né? Aí pegou agora. Aí pronto. Aí chega no brasileiro, não pega. Porque não pega pênalti. Porque como os goleiros que vai pegar todos os pênaltis. O goleiro tem que pegar 100% dos pênaltis. Tem goleiro que tem mais predileção a pênalti, cara. É normal, né? Eu não trocaria um cara que faz tantas defesas importantes só porque é um cara do pegador de pênalti, velho. Entendeu? Óbvio que se tiver esse plus a mais, show. Mas eu prefiro um goleiro consistente nos 90 minutos, além do pênalti. Tá? Mas vamos lá, jogador a jogador, né? E treinador, né? Brasão, assim, para mim foi o melhor em campo, cara. Sem dúvida. Foi um monstro e representando o Santos. Esse é um cara que merece demais o respeito. Foi o primeiro a voltar da pré-temporada, a treinar. Sim. Esse cara, e para mim, mandou bem demais na entrevista. E, cara, eu espero que o negócio pegue fogo lá no vestiário, porque é inaceitável isso que aconteceu. Melhor em campo. Melhor em campo, atuação irretocável, teve culpa nenhuma no gol, tá? Porque torcedor também adora. Não, mas se ele sai antes, como se, né? Igual no gol do Palmeiras, pô. Ele sempre faz isso. Hoje ele fez isso. Ele vai para abafar o atacante. Que ele abre o espacate lá, faz a bailarina e faz a defesa. Futsal, hoje né? ele fez isso. E no jogo do Palmeiras ele também fez duas assim. Ele fez isso em cima do Flaco Lopes, que foi inteligente, tocou a bola pro Alan e o Alan fez o gol. Mas é dele, é a leitura que ele faz, é o tipo de goleiro que ele é. Ele faz essa escolha, ele não fica parado dentro do gol esperando. E eu tô suave com ele ser assim, tá? Agora a gente vai para um péssimo jogador, cara. Nossa. Esse eu me arrependi de falar, pô, boa contratação, o Mike. Meu irmão, até mandei pro Xande no grupo, né? O Mike Gordão falou assim, os meninos correm muito. Mano, é impressionante. Ele perde corrida para qualquer um. Qualquer pessoa. Se eu... Agora eu tô mais levinho, né? Então, quase menos... tá ficando shape, quase menos que 100. Tá com 125. Comecei isso aqui, eu tô com 102, hein? Bom. Já falei pra você ir correr comigo, que você fica me zoando, pô. Correr é coisa de viado, rapaz. Tô brincando. Correr é coisa de viado, né? Só viado corre. Mas, enfim, cara, o Mike, ele perde a corrida pra mim, mano. É impressionante. Absurdo. Ele é muito lento. Assim, a tomada, tanto que no primeiro tempo tem um lance que ele vai para ataque. E você vê como ele é lento, é nesse tipo de lance. A bola vem para ele, ele domina, ele demora para. Tipo, ele parece. Você lembra? Você assistia Chapolin? Sim, lógico. Você lembra do Homem Nuclear, que é aquele devagarzinho, que é o Kiko que faz? É o Mike, não, mano. O cara ele vai sai chutar, do lugar, velho. Não, ele foi chutar. O tempo dele levar a perna para trás, o cara já tinha tirado, já começou a sair jogando. E uma boa chance. Segundo tempo. Boa chance. E o Barreal passando, tempo, né, também, né? Que ele domina no peito, aí a bola vem, o Homem Nuclear domina no peito, a bola bate, e até ele mexer e fazer o movimento, tipo, olha, a bola está ali, o cara do Guarani já pegou e foi embora, já dominou para ele e foi embora. Muito devagar. Eu entendo que tem que trocar mais, porque o Igor Vinícius vai ser o titular no jogo contra o Corinthians, tudo bem. Mas esse tipo de coisa, fala, caramba, como é que vocês vão vender o Sherman para segurar o Mike ganhando um barão por mês no time, velho? Não dá para entender. E o Sherman sobrando na copinha, mas assim, muito melhor que os outros, assim. Disparado, melhor lateral direito. Nem isso, essa diretoria tem a competência de fazer esse planejamento, cara. O Ajax, que é o cara, alguma coisa tem nesse moleque. Exato. Alguma coisa tem. Tipo, o Ajax não é um time inútil do futebol. Ele tem momentos de mais protagonismo, menos e tal, mas assim, é um tetracampeão de Liga dos Campeões. É o Ajax. Ele é conhecido, é um clube conhecido, assim como o Santos, como formador de jogadores ou captação de novos talentos para vender depois. E o Santos nunca olhou para o Ajax e falou, caramba, eles fazem como a gente. Nunca. Eu já falei isso aqui lá no Futirinhas, já falei isso aqui no Vem Pro Peixão. O Santos ele tem que fazer o que o Ajax e o Barcelona fazem. Melhorar sempre as suas categorias de base. Sempre. E captar novos talentos no futebol. O Pedri é uma captação de um talento vindo do Las Palmas. É isso aí. E desenvolvendo seus jogadores. Especialista nisso é o Borussia. Vai lá, supervaloriza pra caramba um moleque que ninguém conhecia. É o caso do Bellingham. E depois faz dinheiro, ganha jogos importantes.
Sim. Cara, não dá para entender, de verdade, é um negócio... E eu falo, Fermin Lopes, esses caras, o Gavi, é tudo formado em Barcelona, tá? E o Santos tem que fazer a mesma coisa, mas o Santos, né, não faz, não olha para esses exemplos positivos e tal, e tenta repetir. Eu não tô falando de tamanho de clube, tá, gente? Tô falando de exemplo do que fazer, de como se portar com contratações. Óbvio que o Barcelona é outro tipo de clube que tem muito dinheiro circulando ali, ele consegue fazer novas contratações muito caras, mas o Santos pode olhar muito pro Ajax. O Ajax está contratando um jogador por 30 milhões de euros. É 5, é 8, e vai tentando melhorar o seu time. Nem vai bater campeão todo ano na Holanda, não vai, mas sempre tá ali. Sempre protagonista, sempre importante. E o Santos nunca olhou pro Ajax e falou, caramba, nossa, o Ajax tem um Pelé deles, que é o Cruyff, formado no clube assim como o nosso Pelé. Não, mas enfim, né? O Mike é horroroso. Basicamente, falando tudo isso para dizer, o Mike é horroroso. Ele não tem condições físicas, nem técnicas, acho que técnica ele até tem, mas físicas de ser jogador de futebol mais. Esse é o meu ponto de vista com relação a ele. Tomara que ele calhe a minha boca, mas eu acho um absurdo o Santos ter ido no Palmeiras e oferecer 3 anos de contrato. Até achava a contratação ok. Depois que veio valor e salário e tempo de contrato, o Santos está dando para o Mike, deu para o Mike 36 milhões de reais, 3 anos de contrato, 1 milhão por mês. Parabéns. Inclusive tem, a gente ainda não pode confirmar nada, mas parece que o clima internamente tem ficado muito ruim justamente pelos questionamentos dessas contratações, né? E do Santos, nós estamos pagando quase 7 milhões de reais de salários para jogadores que simplesmente são injustificáveis e que não jogam. O famoso Bilal milionário. O meu Mino Bilal é melhor que o Bilal do Santos. Exato. O cara faz bom dinheiro com o Bilal e nós faz dinheiro pro Mike também, salário na casa de 1 milhão, Bilal na casa na casa de 1 milhão, Chiquinho também na casa de 1 milhão, né? E por assim vai, são jogadores, mais o Lautaro, que totalizam quase 6 milhões e meio de reais por mês, cara, que são injustificáveis. Não faz sentido. E realmente, é lógico que a gente não vai ficar aqui falando na teoria da conspiração, mas por quê? Né? São tudo ex-jogadores do que o Alexandre Matos, né, teve relacionamento, passou por clubes. Não faz sentido a contratação do Mike, e para mim faz menos sentido ainda ele ser escalado, ser relacionado para os jogos, tendo um moleque da base que não só vem apresentando mais futebol do que o Mike, mas que também dá mais perspectiva de futuro que o Mike. Pô, se o moleque jogar e valorizar, é bom para o Santos. Né? Mesmo que o Mike faça partidas razoáveis, não vai se pagar 1 milhão por mês e vai dar aqui para o Santos para onde? Vai se aposentar aqui, como a maioria dos jogadores fazem em final de carreira. E isso que é mais triste. Né? Então, cara, tenebroso. Exato. Vai lá, Adonis Frias. Para mim, ruim também, foi mal pra caramba. Perdeu vários duelos individuais. Ele até fecha o espaço, interessante. Pra mim, ele é zagueiro. Agora eu quero saber qual é o problema do Alexis Duarte, que não vai nem pro banco. O Vojvoda falou, é o melhor zagueiro tecnicamente que a gente tem no elenco. Não vai nem pro banco. O Vojvoda falou isso. Ele não vai nem pro banco. Nem pra fazer uma troca de jogadores durante... Porque os zagueiros, a dupla de zaga repetiu os 3 jogos. Foram os dois, todos os jogos, né? O Luan Pérez entrou um pouquinho no final do outro. Então, assim... O que o Alexis Duarte tem de problema tão grave que ele não consegue nem ir para o banco, ou ele tá com algum problema físico que a gente não sabe, mas assim, é melhor ruim tecnicamente, ou ele é ruim, tão fraco assim. Mas que o Santos foi lá, segundo com o seu Alexandre Matos, e pagou 4 milhões de euros por ele. Por isso que não tinha que vender o Jair. É por causa disso que eu falo. Tudo bem que o Jair poderia ter se vendido depois para o próprio Nottingham Forest, né? Mas olha como que tá. O Jair não joga no Nottingham Forest, entendeu? É isso mesmo. Zé Ivaldo. Cara, o Zé Ivaldo, é isso que eu falei, ele vai de Beckenbauer a Domingos, assim, muito rápido, tá? E eu sei que tem gente que fala, não, o Domingos representava. Cara, o Domingos era fraco também, tá? Assim, ele foi formado no Santos, ok, zagueiro, o Domingos até bola, o Domingos o último zagueiro, ele é carismático, mas bom ele não era, tá bom? Sendo bem justo, né? Era aquele raçudo, né, que a partida gosta, Eu vou te falar, na sua cabeça, qual que é o momento mais marcante da carreira do Domingos para você? Na sua cabeça. Você é jovem, talvez você não lembre tanto, mas você consegue lembrar de um momento marcante dele na carreira? Não, ele tá sempre com o grupo, né? Sempre com as conquistas do grupo. Realmente não é um jogador que, pelo menos para mim, eu entendo assim, marcante. Ele é pré-2010. É. Ele sai em 2009.
Sabe qual que é o momento mais marcante da carreira do Domingos? Quando ele toma ele tem aquela briga com o Diego Souza contra o Palmeiras. Exatamente, é um jogador que por si só não tem momentos e era reserva. Você lembra. Você lembra dele com o elenco campeão do Santos, né? Mas lances dele realmente assim marcantes não tem. E vai ser a mesma coisa. Enfim, tem diversos zagueiros assim. E é até bom ter no elenco, eu acho. Que é o assim, o Zé Ivaldo, eu acho ele até tecnicamente razoável. O problema é que ele não tem parafuso na cabeça. Não é que ele tem um parafuso a menos, ele não tem parafusos. A cabeça dele, tipo, ela descola da cabeça. É impressionante. Mas ele faz um pênalti estapafúrdio, porque, cara, assim, ele nem reclamou. Ele levantou o braço, ele fez isso aqui. Não tem conversa. Ele tanto que ele reclama, com a idade dele, cara, isso não existe, pelo amor de Deus. Vai fazer 29 anos, né? Mas, assim, tecnicamente ele é bom, ele tem conhecimento. Tanto que tem um lance, que é por isso que eu falo que o Robinho Júnior entrou mal. Entrou trocado de lado também, deixar claro. Aí é culpa do treinador, né? Botar o Robinho Júnior na ponta esquerda e só joga na direita. Então, assim, ou você vai usar ele na esquerda, começa a acostumar ele nos treinos a jogar na esquerda. Não joga ele na esquerda. Ficou perdido. Né? O Barreal, por exemplo, joga na esquerda. Ele tá acostumado. Ele tá jogando na direita no Santos, mas ele é ponta esquerda, meia esquerda de origem. Porra. E ele prefere, ele já disse que ele prefere jogar, porra. Bota o cara na dele e o outro na dele. Por que inverteu? Mas, enfim, né? Isso aconteceu. O Zé Ivaldo, no segundo tempo, depois do pênalti, o Brasão pega e tal, ele faz uma jogada que me chama a atenção por causa do Robinho Júnior, que ele cata a bola, o Robinho Júnior fica parado olhando, aí ele vai indo de costa, e aí é falta de costume de jogar do lado esquerdo, vai indo de costa, aí o Zé Ivaldo dá um tapa para sair na frente, consegue, toma um carrinho, e o jogador do Guarani tira, ele levanta e briga com o Robinho Júnior. Passa, eu tô falando pra você passar, e ele não passa, pelo costume da posição. Tá? Mas pra não ele entrou o jogo tá invertido, né? Não entrou bem o Robinho Júnior, tá? Mas enfim, o Zé Ivaldo, eu acho que do sistema defensivo, depois do Vini Lira, foi o melhor. Concordo. Que não quer dizer muita... E o goleiro, né? Obviamente, que é o craque do jogo, né? E aí a gente vai falar justamente do Lira. Primeiro tempo, Roleiser, Barreal, levemente, e Lira. Para mim, foram os únicos jogadores conscientes do Santos no jogo. Jogaram bem. O Lira foi o protagonista do lado esquerdo, ele passou todas. Ele repetiu o que o Souza faz. Ele fecha para o meio para armar, ele vai na linha de fundo, ele faz cruzamento, ele tenta chutar, ele não tem medo de ir para cima. Dá volume de jogo, exatamente. Coisa que o Escobar não tem condições técnicas de fazer. Ele não consegue. Ele tenta, mas ele não consegue. E o Lira fez um jogo consistente defensivamente. O Mirandinha, que era o ponta... Quando? E todo mundo aqui, quando que o Escobar ia acertar aquele passe de primeira, aquele cruzamento de primeira igual o Lira fez? Primeiro que passe do Arão, foi uma coisa assim maravilhosa. Mas quando que o Escobar primeiro ia ter a inteligência que o Vinícius Lira teve e a qualidade de pegar aquela bola e fazer um cruzamento de primeira? Mas nunca. E para mim tá aí a diferença entre os dois, entendeu? Exato. E aí você vê a diferença aqui, ó. Primeiro tempo, o Guarani atacou mais pelo lado esquerdo do campo, que é o lado do Mike, né? O lado direito da defesa do Santos. Que era, se eu não me engano, Parede, que estava jogando do lado esquerdo. Né? O Parede ia pra cima do Mike, passava todas, tentava chutar, que é ruim, tá? Do lado direito, o Mirandinha tentou muitas vezes e não conseguiu criar tanto. E aí, quando o Lira sai, entra o Escobar, né? Então o Lira foi bem, tá? Lira foi bem. Concordo. Por mim, titular contra o Corinthians, cara. 100%. Ai, mas a marcação, meu irmão, pare, por favor, pare. Você que gosta de fazer esse discurso, pare de falar que o Escobar marca bem. Ele é voluntarioso. Isso não quer dizer marcar bem. Voluntarioso é um cara que se dedica muito. E se ele dedicar para um jogador de futebol, meu irmão, é obrigação, é o beabá. Tem cara que não faz? Tem cara que não faz, mas ser dedicado é obrigação de qualquer jogador que bote os pezinhos dentro de um campo de futebol. Ponto. Para de usar isso como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. E aí, depois que ele recebeu aquela placa, aquela bosta de placa da torcida do Santos, ele fica, pronto, esse é o ídolo. Não. Tá bom? Mas, enfim, Lira bem. Concorda? 100%. Titular para mim a partir de agora. E o Escobar, péssimo, cara. O Escobar entrou mal, tomou um baile, que a gente falou, tomou um baile do Dentinho, genérico, e foi protagonista de novo no gol do time do adversário, cara. Ele entregou em 2 jogos 4 pontos. Aliás, 5, né? Ele perdeu 3 contra o Palmeiras e 2 nesse aqui. Entregou 5 pontos em 2 jogos. Jogador ruim, tira ponto do time. E o Escobar é isso. Ele é ruim. Chega de defender. Voluntarioso, reserva, ok. Para de defender jogador ruim. O Escobar é ruim. Aí você pega no pé. Pego. Quero que se foda. Ele é ruim. Tô cansado de ficar de defensor do Escobar, cara. Cansado.
E não é de agora, não é o Campeonato Paulista. É desde o ano passado, ele entregando ponto pros outros. E um monte de tonto defendendo. Edu, mas assim, você pergunta bastante porque a torcida se apega tanto nele pela questão da raça, né? Eu acho que é muito do que a gente passou nos últimos anos, né? Além de estar mal, sentir essa falta de comprometimento, essa falta de entrega dos jogadores. Então, talvez a gente criou essa identificação com o Escobar por conta disso, porque foi um dos primeiros e únicos nos últimos anos que a gente viu que realmente o cara brigava, Só que a gente tem que entender que o ano acabou. O Santos não só foi rebaixado, como está participando de 4 campeonatos importantes no ano. A nossa mentalidade também como torcedor tem que mudar. O Escobar, no momento que a gente precisou e o que a gente queria sentir, a gente sabia que a gente não ia ganhar campeonato, a gente sabia que a gente não ia ganhar os clássicos, a gente sabia que a gente não ia brigar na tabela. A única coisa que a gente podia ganhar era a alegria mínima de ver alguns jogadores representando a camiseta do Santos. Só que isso acabou e tá tudo bem. A gente é grato ao Escobar, a gente respeita e o torcedor tem que entender isso, porque eu também já defendi o Escobar muito pelo sentimento de raça, sabe? Sentir essa entrega dele. Só que chega, o Santos, se quiser pensar em qualquer coisa para esse ano, tem que mudar essa mentalidade. E começa pela rapa desses jogadores que fedem a insucesso, que fedem a insegurança. Eles não só atrapalham tecnicamente no jogo, mas também a energia do jogo, a forma que os outros jogadores vão jogar. Você acha que um meia vai sair fazendo triangulação com a mesma confiança com o Escobar do que faria com o Lira, do que faria com o Souza? O time fica mais vulnerável. E fica mais preocupado quando ele sobe pro ataque. Fica mais preocupado, exatamente. Quando ele desce, quando ele vai fazer a cobertura, quando ele sobe pro ataque, a mesma coisa o Lautaro. Você vê que muitas vezes os próprios jogadores evitam fazer jogada. Você perde, às vezes, ali uma triangulação, uma coisa, porque se tocar no Lautaro, ele vai matar a jogada. E também, se não tocar, você já perdeu a jogada de qualquer jeito. Então, cara, tem que mudar essa mentalidade. Nós, santistas, temos que entender que um time que quer brigar por algum título esse ano não pode ter Escobar nem como reserva de imediato. A gente tem um titular bom. Eu acho que até nem pensando em título, mas eu acho que em competitividade. Competitividade. Elenco. Tem que se jogar bola. É isso que eu quero. Eu quero meu time jogue bola. Não quero meu time só lute. Ai, nossa, eles lutam. Não. É isso aí. Eu quero meu time jogue bola. Vai no UFC, caralho. Nossa, ele luta, ele é bravo, ele é esforçado. Não, mano. Pô, isso é requisito básico, é isso que eu tô falando. Com todo respeito, cara. Ciclos se fecham. O Santos tem que parar de pensar pequeno. O Santos pensa pequeno. A torcida em alguns momentos pensa pequeno e a diretoria, principalmente, adora pensar pequeno. Vende moleque para contratar bagre. É isso. É repetindo de novo. Com o Souza, mesma coisa. Mesma coisa. Vendeu barato, porque daqui 2 temporadas, se o moleque for bem no Tottenham, tiver oportunidade daqui 2 temporadas, tá aí. Ai, nossa, o Guardiola quer. Nossa, olha só, tava aqui no nosso time. Aí vai aquele bando de tonto que xingava o moleque de ruim porque o Escobar era raçudo, falar: volta, Souza, vem pra casa. Menino da Vila. Nossa, cara. Aí vai para outro time no Brasil. É o traidor. Crucifica. Puta merda, bicho. Mas, enfim, o William Arão. Cara, o Arão é bom. Esse aí eu queimei minha língua. Eu não esperava que ele fosse jogar bem no Santos, de verdade. Eu tava bem desconfiado. E eu falo, eu acerto e erro também, né? Não é só o Voivoda, não. Mas, mano, eu achava que o Arão não ia render no Santos e ele tá calando minha boca. Eu acho ele muito bom, né? Eu acho que ele sofreu na defesa como todo time. Eu acho que o primeiro tempo foi bem fraco, no segundo ele cresceu de produção. Ele tem se mexido mais. Eu acho que ele joga certo, porque ele é um cara que tem dificuldades na movimentação, até pela idade. Você vê que ele puxa a perna, aparece em vários momentos e tal, né? Mas assim, ele consegue compensar a falta de vigor físico em muitos momentos com noção de posicionamento. Inteligente, corre certo demais. É isso mesmo. Correr certo. E tem se mostrado um líder positivo, cara. Cobra de quem tem que cobrar e tal, né? Que ele nunca foi esse perfil tão de liderança assim. E ele tem se mostrado esse jogador assim. Tô positivamente surpreso com ele. Tô gostando dele. Para mim, Arão é indiscutível no time titular. Hoje ele é indiscutível. É intocável no time titular. Hoje é o volante do time. Quem que vai jogar do lado do Arão? É isso aí. Entendeu? Daqui nós vamos para senhores José Rafael, que foi mal pra caramba. Péssimo jogo. Demais. Péssimo. É a volta dele. Voltou hoje, né?
Ele voltou hoje, basicamente. Péssimo jogo e saiu puto, né? Então, mas eu acho que saiu puto pelo desempenho individual, cara. Não sei se por ser substituído. Eu acho que também pelo desempenho do time como um todo, o meio de campo como um todo, né? Eu acho que ele saiu puto porque ele fala no intervalo, o time não tá bem, não tá tendo encaixe, não sei o quê. Eu acho que mas por isso, muito mal. Tava sem ritmo, errou, atrasou muita jogada. Justamente o jogador que era para ser de transição, ele atrasou demais as transições ofensivas do Santos. Infelizmente, porque eu adoro o Zé Rafael, acho ele muito bom jogador, mas foi muito mal para mim hoje. Mas eu vou muito eu gosto dele também, eu vou muito na linha de raciocínio dele de que para ele é começo de temporada, ele vai sentir um pouco mais, e é um cara de 32 anos, né? Lembrando de novo, mais um 30 a mais do elenco do Santos, né? No lugar do Zé Rafael entrou o péssimo Lautaro Dias, que, bom, a gente já falou bastante dele aqui, né? Não vai repetir tudo de novo, péssimo, horroroso, fraquíssimo. É outro, voluntarioso. Ele é muito lutador, ele briga pelos lances, ele disputa todos os lances, ele puxa a marcação, dessas coisas. Tirando a bola, meu irmão, se não tivesse bola, esse cara ia ser um monstro. Vamos escrever ele do Barrinha de Bagre, velho. Colocar ele lá e uns outros jogadores aí do Se não tivesse bola, o cara ia ser monstro, velho. Esse aí na greco-romana, Pedro. Naquela que os caras de tanguinha, roçando a piroca um no outro. Esse cara ia ser um monstro. Esse ia ser brabo, velho. Rapaz do céu. Mas enfim, né? Gabriel Menino, eu já acho que eu vou mais pro lado positivo do que pro negativo, Gabriel Menino, cara. Eu achei interessante, eu acho que, óbvio, teve dificuldades, né? É um cara que jogou até pouco em 2025, ele não foi titular do Atlético no geral do ano. Né? Foi bem criticado, inclusive, né? Mas eu acho que uma coisa que eu acho interessante e que ele colocou, ele joga de cabeça erguida. Ele olha o campo, né? Óbvio, né? Ele errou alguns lances e tal, e eu acho que vai muito do ritmo de jogo também. Espero me surpreender positivamente com ele. Eu acho que é uma boa contratação, é um empréstimo de um jogador de 25 anos. Sair um pouco dessa coisa. Vamos pegar um cara de 33. Vitorioso, detalhe. Pegar outro cara de 33 com 3 anos de contrato? Não. Empréstimo, 25 anos, der certo, opção de compra, vão ativar e pimba. Isso eu acho positivo. Eu acho que é um jogador que pode agregar. Ele é santista também. Vai que encaixa. Né? É um cara que tem uma boa bola parada, pode jogar na lateral direita se tiver necessidade. Aí eu já acho um caminho. Não vamos usar o Sherman, vamos vender tal. Bota o Gabriel Menino antes do Mike, de lateral. É isso aí. Prefiro ele. Tem vigor físico, pelo menos. Gostei, porque eu gostei da postura dele. Né? Eu acho que ele não fez um grande jogo, mas eu acho que gostei, porque como é estreia, tá, eu tenho um pouquinho mais de paciência, como eu tive com o Zé Rafael também. Eu acho que o Gabriel Menino também vale, pelo menos, um jogador útil ao longo da temporada. Não acho que é titular absoluto, nem seria, mas eu acho que é uma contratação acertada. Não sei se um reforço ainda, porque para mim entre contratação e reforço tem uma diferença, mas vamos ver ao longo do ano. Eu acho que é uma aposta válida, porque não vai onerar tanto o clube. Né? Ainda não é SAF o Santos, tá, gente? Só para deixar claro, tá? Algum ensejo sobre Gabriel Menino? Não, eu concordo, Edu. Para mim, vejo com bons olhos. Eu queria que ele ganhasse uma oportunidade nesse jogo. Eu vou te falar que eu fui pego de surpresa com a coletiva dele, viu, cara? Eu achei muito legal a postura dele. Era nítido a felicidade do cara de estar vindo para o Santos. Tudo bem que tem todo o contexto da carreira dele, estava em baixa, mas você via o brilho nos olhos, né? E eu falei para o meu irmão, ele estava assistindo comigo na hora, eu falei, cara, se tem um momento certo na carreira desse moleque para ele voltar a jogar bola, pelo menos próximo ao que ele foi no Palmeiras, é agora. Voltou para São Paulo, jogando no Santos, ao lado de Neymar. Pô, ele chorou hoje no hino. Então, assim, é uma coisa que me agrada, porque pelo menos parece tem que é um identificação, jogador... né? Exatamente, que vai dar tudo de si. Qualidade, a gente já sabe que tem, pelo que mostrou no Palmeiras e pelo que mostrou no jogo hoje também. Ele fez alguns ótimos passes, é um jogador que você falou, joga com a cabeça erguida. Quanto tempo, lógico, agora teve a vinda do Arão, até do próprio Schmidt, Zé Rafael, mas quanto tempo o Santos ficou com o meio de campo burro, que pegava a bola, não conseguia levantar a cabeça, pegava a bola na fogueira, já perdia logo em seguida. Então você vê que aquele jogador que domina, ele já olha para trás antes de receber a bola, vê o que vai fazer, cometeu erros, Sim, eu acho que ele fez passes arriscados também, que ele tentou em tabelas, errou. Exatamente. Eu acho que tudo bem, faz parte.
Mas é aquele jogador que também já mostrou que pode colaborar. Deu uma baita de uma finalização que é a característica dele, né? De fora da área. Fez uma jogada legal pela lateral direita ali, que eu até falei, pô, é legal ver as características dele também de lateral direito, né? Jogou em todo lugar do campo. Então, para mim, super positivo. E quase faz o gol, né? Naquela defesa do Kaique França lá, que foi boa. Acho que pode vir a ser um reforço. É o que você falou. É uma contratação, ainda precisa se provar um reforço, mas estou gostando do início. João Schmidt não jogou. Assim, o João Schmidt entrou para afundar o time para defesa. Então eu acho que ele foi vítima do sistema que o Vojvoda botou no final. Entendeu? Nem eu falar, pô, o João Schmidt entrou mal pra caramba. Eu acho que, cara. Não comprometeu. A gente tá botando o Lautaro e o Escobar como protagonistas do resultado porque efetivamente eles estiveram envolvidos em momentos-chave que fizeram o resultado ser o que foi. Né? O João Schmidt ele entrou no sistema ali, ele foi para afundar na defesa e fez parte, não entrou bem também, mas nem longe de ser culpado e tal, né? Bom, enfim, vamos para o senhor Benjamin Roleiser. Eu acho que fez um bom jogo, cara. Eu gostei da partida do Roleiser. Foi incisivo, fisicamente foi bem até aguentar, jogou 80 minutos, acho que dos 80 minutos que ele ficou em campo, acho que 70, 65, 70, ele foi bem. Né? Hoje ele foi substituído porque ele não estava aguentando mais. Mas eu acho que ele fez uma boa partida, cara. No primeiro tempo, eu acho que ele e o Lira foram os mais conscientes do Santos em campo, né? Foram os que mais fizeram jogadas importantes, quebraram as linhas do Guarani, deram muito trabalho pro Guarani mesmo no primeiro tempo. E no segundo tempo ele foi muito importante também. Ele deu um gol, cara. Ele deu gol pros caras. Ele deu gol pro Santos e o Lautaro perdeu, cara. Ele deu gol. Ele fez uma jogadaça. Como todo jogo. Cara, eu acho que o Roleiser é aquele tipo de jogador, e eu acho que é isso que falta as pessoas enxergarem um pouco. Que ele tem muita qualidade. Mesmo os jogos que ele faz abaixo, no mínimo, ele entrega um lance da hora. Exatamente, ele vai te criar 1, 2, 3, pelo menos, chances de fazer gol. Chances reais ali, né, de gol no ataque. Diferente de outros jogadores, que passa 90 minutos dentro de campo e não consegue colaborar em nada. Então, eu acho que foi um bom jogo, mas já vem sendo comum do Roleiser. Ele joga bem até determinado momento, cria pelo menos 2 ou 3 possibilidades, e os atacantes do Santos, como sempre, têm o dom de perder gol, mas principalmente quando é passe do Roleiser, cara, é impressionante. Nossa. Parece que se vem do Roleiser, eles fazem questão até de... Até o Barreal hoje perdeu o gol com o passe do Roleiser, velho. Cara... E era um gol muito feito, né? Complicado. Cara. Mas mérito do Kaique, tá? Defesaça do Kaique. Foi bem demais. Mas era o gol que o Roleiser deu pro Barreal, cara. É isso mesmo. Mas... Bom, aqui vai um guilty pleasure pra mim, tá? É guilty pleasure. É o Miguelito. O Miguelito entrou no lugar do Roleiser. Cara, eu até acho que o Miguelito tem limitações, mas eu acho ele bom. Eu não acho ele ruim, cara. Eu acho ele um jogador bom. Eu acho que ele pode ser útil. Mais ou menos o que o Gabriel Menino pode ser. Ele pode ser útil em alguns momentos. Eu acho que ele precisa... O Miguelito é um cara que, no meu ponto de vista, posso estar enganado, mas no meu ponto de vista é um cara que precisa de moral. Porque, cara, óbvio, né? É a Bolívia e tal, mas assim, na Bolívia ele tem a moral. Então ele é o cara. E ele é o cara lá pros caras, entendeu? Óbvio, né? No Santos ele não será. Mas assim, ele tem uma moral lá na Bolívia que ele é exaltado, tipo... Cara, é só você pegar qualquer coisa de mídia boliviana e ver como eles falam do Miguel. Você fala, caramba, mano, parece outro cara. E no América, mesmo muito mal, ele foi bem, tá? Foi bem. E eu tô falando quem assistiu Série B. Ele fez era um dos principais jogadores do time. Ele foi o principal jogador do América na Série B. Ele ficou fora lá pelo período da denúncia que não se provou, tá? De injúria racial dele. Né? Não se provou. Tá? E óbvio, tem que provar, gente. É crime, tem que provar, tá? Ah, ele falou, mas o cara lá falou. Tá, pois é, o Gerson também acusou um jogador do Bahia e não se provou e era mentira, tá? Então, por favor, calma, tá? Óbvio que abaixo os racistas, mas por favor, não vamos criminalizar uma pessoa que não cometeu crime se a gente não sabe. Por favor, tá bom? Óbvio que se fez, tem que sofrer as sanções, mas a gente não sabe, não tem como precisar. Precisa da confirmação. Não teve, ele ficou afastado e tal, mas... Foi o melhor jogador do América na Série B, o que não quer dizer muita coisa, porque o América fez uma Série B ruim, mas o Miguel foi bem. E eu acho que no Santos ele pode ser útil em alguns momentos. É que eu sempre falo do Miguel, ele tinha que ter sido isso lá na Série B do Santos, que ele não foi utilizado por causa do desgraçado do Fábio Carille. Eu abomino a existência dele no Santos, cara. Abomino. Aí salvou lá da Bahia, não importa. Eu abomino a existência desse cara no Santos. Ele limitou o crescimento de vários jovens no Santos. Matheus Xavier, Miguel...
Souza, vários. Bom Tempo, foi tudo minado pelo Carille, tá? Enfim. Não gosto. Eu não acho que o Miguel entrou bem, tá? Só eu falo assim, é guilty pleasure. Esse aqui, eu vou querer queimar a língua com ele. Fala, tava errado. Uma hora eu posso estar errado, mas por enquanto não. Calma, torcida. Pra mim, o Miguelito não entrou mal, não, cara. Eu acho que ele fez alguma outra jogada boa. Bicho. Mas sozinho, né? O Robinho também estava perdido, né? Ele estava sozinho, mas o Barreal morto. E o Barreal morto. Não, o Barreal tava morto, cara. Correu pra caralho. Mas ele correu muito. Correu muito. Eu acho que assim, o Barreal não tem nem o que discutir, vem sendo o principal, né? Um dos principais jogadores do Santos. E o Miguelito, acho que entrou bem, nada especial. Não entrou tão bem quanto entrou contra o Palmeiras, né? Mas é o que você falou, é um jogador com as suas limitações. É muito admirado na Bolívia, né? Até porque... Acho que tem uma técnica interessante, cara. Eu acho que é aquele jogador que faz o feijão com arroz bem, sabe? É um passe bom, tem uma visão de jogo legal. É lógico, não é aquele jogador que vai pegar a bola do meio de campo, vai driblar o time inteiro, ou vai dar aquele passe magistral, mas é o jogador que, quando ele tá de frente para a defesa adversária... Tem qualidade. Ele tem qualidade, é isso. E eu acho que ele pode agregar muito também, ainda mais no elenco limitado igual é o do Santos, né? Barreal. O Barreal foi bem, cara. Acho que no primeiro tempo ele perdeu alguns lances, ele teve 2 chances claras de gol que pararam no goleiro, né? No segundo tempo ele faz um gol, ele faz um bom segundo tempo até não aguentar mais fisicamente. Mas no geral acho que ele fez uma boa partida, cara. O Barreal tá longe de ser um problema. Como sempre. O Barreal é uma solução. Se provou vem sendo constante em todos os jogos, né? Gosto muito do Barreal e, para mim, até o momento, indiscutível a titularidade. E se esguela para defender. Essa é a diferença entre ele e o Lautaro. O Barreal entrega tecnicamente e se dedica tanto quanto o Lautaro. Perfeito. A mesma coisa que o Escobar também. Tem tanta raça quanto, mas entrega na qualidade técnica. Entrega na técnica. Perfeito, cara. É isso aí. Talvez isso o Roleiser não tenha. Não estou falando que ele não é esforçado, mas eu acho que é essa dedicação na marcação e fechar espaço e tal, né? Que técnico argentino adora também. E temos Tassianjo. Pô, o Tassianjo podia ter feito o golzinho dele ali se não fosse o Lautaro, né? Não acho que fez uma partida boa também, mas longe de ir mal, hein? Eu acho que ele encontrou a posição dele, um 9. Um 9 que se movimenta, briga, né? Dá condições para os outros, segura zagueiro. É compensar no físico que ele não tem na técnica. Mas entre técnica dele e do Lautaro, eu tenho a predileção a escolher o Tassiano atualmente. Também. Para mim, sem dúvida. Eu acho que o Tassiano é um jogador médio e o Lautaro nem jogador é. Então... E Robinho Júnior, que já não entrou bem. Mas eu acho que também faz parte da oscilação no jovem. Ele tem 18 anos, gente. Né? Acabou de fazer 18 anos e ele entrou na ponta invertida, cara. Ele foi, eu não sei porque cargas d'água o Voivoda cismou que hoje ele era ponta esquerda. Entendeu? Difícil, não tinha necessidade. Bota na direita, bicho. Bota na direita. Aí o Barreal tá cansado. Mantém o Roleiser, bota o Matheus Xavier na outra ponta. Você tem o Roleiser cansado, mas com essa condição de dar o passe de profundidade. Ele é o criador de jogadas, não é o Barreal. O Barreal também pode criar, mas o Roleiser é um criador de jogadas. Deixa o Roleiser de meia cansado, bota 2 pontas de velocidade, que é o Robinho Júnior e o Matheus Xavier. Não precisa nem inventar a roda. Ajuda a marcar. O Roleiser nem precisa. Se fizer do jeito certo, o Roleiser nem ia precisar ajudar na marcação. Não, porque o Lautaro já ia fazer isso. Exato. Porra. Espera, recebe a bola e dá o passe. Não dá para entender de verdade algumas coisas. E senhor Juan Pablo Voivoda, que com todo respeito, por mais que eu queira que mantenha de treinador, não quero que saia tão cedo do Santos. Hoje ele foi muito mal, principalmente nas escolhas do segundo tempo. No primeiro tempo, eu até acho que foi válido ele tentar um esquema diferente, um 4-5-1 e tal, e podia virar 4-3-3 com o Barreal e o Roleiser, ou um 4-4-2 com o Roleiser de segundo atacante, ou o próprio Barreal. Eu acho que foi válida a tentativa. Agora, o que ele faz no segundo tempo, para mim, não tem explicação. Né? Manter o Mike, né? Podia ter botado o João Schmidt, jogado o Mike e botado o Gabriel Menino de lateral, pô. O Mike completar o jogo, para mim, assim, foi um absurdo. Completo. Eu também. Péssimo, horroroso. Poderia ter entregue, né? Porque tentou algumas vezes, né? Tentou algumas vezes e tinha conseguido, se não fosse cobertura dos zagueiros, se não fosse cobertura do Arão, porque o Mike é realmente deveras muito fraco. Se pegar os 90 minutos, o Mike foi o pior jogador do Santos.
Disparado. Não deveria pisar mais em campo com a camiseta do Santos. Mas é que o Escobar e o Lautaro foram protagonistas de lances capitais. Mas a partida do Mike, assim, é mais um. O Mike jogou um jogo bem pelo Santos. A estreia dele contra o Juventude no Morumbi. É isso mesmo. Depois, nunca mais. Péssimo todos os outros jogos. Não, péssimo. É absurdo que o Mike tem jogado no Santos, cara. Não tem jogado, na verdade, né? Mas é isso, Pepe. Algum ensejo final aí para a torcida brasileira do Santos? E a internacional também. Inclusive, captei mais um torcedor pro Santos, tá? Conquistei um inglês. Caralho, aí sim. Esse é peixão, meu irmão. E a mulher dele é parmeira, tá? A mulher dele é parmeira. Falei, não. Vai dar briga em casa, mano. Falei, não, Daniel. Já mandei a camisa do peixão para ele. Falei, Daniel, nós vamos na Vila Belmiro junto, meu irmão. Ele falou, vamos. Ele falou, let's go, né? Mandou um let's go, né? Falei, vamos levar você para o Santos. Eu só não vou levar agora, porque foi a filha dele que nasceu agora. Hoje. Entendi. Nasceu hoje. Pô, vai ter que esperar um pouco ainda. Vamos ver se o Santos não vai estar melhor até lá, pelo amor de Deus. Né? Georgia, toda a saúde do mundo aí para você, bebê. Seja muito feliz na sua vida. Eu sei que você vai torcer pro Palmeiras, porque afinal, né? Mãe palmeirense, vô palmeirense, né? Vai ser Chelsea e Parmeira, porque o Daniel é torcedor do Chelsea. Mas esse eu trouxe pro Peixão. Eu falei, Daniel, é agora, ó. União Peixão. Blue Co, União Blue Co. Boa. Mas ele abomina Blue Co também, tá? Abomina. Mas, cara... Mas já captei, esse é Peixão. O Daniel é Peixão. É nóis, meu irmão. É nóis. Mas é isso, Pedro. Uma boa noite para todos aí. Tá certo? Boa noite. Bora pra cima que tem clássico. Sofrer mais um pouco com esse time aí. É nóis. Um beijo para todos. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Nós. Forte abraço.